escolha, repetindo dor, carência, padrão e chamando isso. Mas quando tu acorda, quando tu ganha consciência, quando tu terceirizar a tua vida, tu começa a escolher diferente. Como parar de atrair gente que não presta? Essa pergunta, ela parece um bagulho simples, mas a resposta talvez não seja o que tu quer ouvir. Porque muita gente acha que o problema é só falta de sorte. Ah, eu só atraio gente errada. Só aparece pessoa complicada na minha vida. Ah, eu tenho dedo podre. Eu queria encontrar alguém bom, mas nunca aparece. E eu entendo. Tem gente que realmente passa por relacionamentos ruins. Gente que foi enganada, gente que confiou em quem não devia ter confiado, gente que entrou em uma relação achando que seria uma coisa e descobriu que era completamente outra. Mas hoje eu quero te trazer uma virada. Talvez o problema não seja só quem chega. Talvez o problema seja quem você permite que fique. Porque tu não controla todas as pessoas que aparecem na tua vida. Mas tu precisa aprender a controlar quem ganha acesso, quem recebe a tua intimidade, quem recebe o teu tempo, quem recebe a tua energia, quem recebe o teu corpo, quem recebe o teu coração, quem recebe a chance de tentar construir algo contigo. E aqui está o ponto central do vídeo. Tu não atrai apenas pelo que tu está desejando, tu atrai pelo que tolera. Tu pode desejar alguém maduro, mas tolera imaturidade e ela fica. Tu pode desejar alguém fiel, mas tu ignora os sinais da mentira e a mentira entra. Tu pode desejar alguém que te respeite, mas aceita o desrespeito no início e o desrespeito cresce. Tu pode até desejar a paz, mas se confunde caos com química, tu escolhe a guerra. Então, antes de perguntar por que eu só atraio gente merda, talvez a pergunta seja: por que gente ruim ainda encontra espaço para ficar? Essa pergunta ela é desconfortável, mas ela devolve poder. Porque se tudo é azar, tu não pode fazer nada. Mas se existe filtro, limite, carência, padrão e escolha, então tu pode amadurecer. E amadurecer muda o tipo de pessoa que permanece na tua vida. E hoje eu quero falar sobre isso. Não sobre virar uma pessoa fria, não sobre desconfiar de todo mundo, não sobre tratar o relacionamento como uma entrevista de emprego, mas sobre desenvolver consciência. Porque amor sem consciência vira uma repetição de padrão. E muita gente não está escolhendo relacionamento, está repetindo a mesma ferida. O primeiro ponto é: para de procurar alguém bom enquanto tu ainda não sabe filtrar alguém ruim. Isso é muito importante, porque se tu não tem filtro, qualquer pessoa que te dá atenção parece uma puta oportunidade. Qualquer pessoa bonita parece destino. Qualquer pessoa intensa parece uma conexão foda. Qualquer pessoa que fala bonito parece madura. Qualquer pessoa que demonstra interesse parece resposta de Deus. Mas interesse não é caráter. Química não é maturidade. Beleza não é compromisso. Palavra bonita não é fruto. E atenção não é amor. Seus filtros, eles precisam ser mais fortes do que a tua carência. Porque quando a tua carência está no comando, tu não escolhe pelo que a pessoa é. Tu escolhe pelo que ela faz você sentir no momento. E isso é muito perigoso, porque tem gente que sabe fazer você se sentir especial, mas não sabe construir algo saudável. Sabe mandar mensagem bonitinha, mas não sabe ser constante. Sabe gerar desejo, mas não sabe gerar segurança. Sabe prometer, mas não sabe sustentar o comportamento. Então, se tu quer parar de atrair gente que não presta, começa parando de se impressionar muito rápido. Não entrega profundidade para quem só demonstrou intensidade. Não entrega confiança para quem mostrou charme. Porque maturidade é aprender a observar antes de se apegar. O segundo ponto é: entenda que paz também precisa ser atraente para ti. Isso pode parecer simples, mas não é. Tem gente que diz que quer alguém tranquilo, mas se interessa por quem gera ansiedade. Diz que quer alguém seguro, mas se apaixona por gente indisponível. Diz que quer alguém fiel, mas sente mais química por quem flerta com todo mundo. Diz que quer alguém de Deus, mas escolhe pela aparência, pela carência e pelo ego. E depois pergunta por que deu errado. Não adianta pedir alguém saudável se tu acha saudável sem graça. Não adianta pedir paz se tu é viciado em intensidade. Não adianta pedir amor se tu ainda tem trauma de conexão. Às vezes, Deus manda a paz, mas tu rejeita, porque paz não ativa a tua ferida. Tu tá acostumado com frio na barriga de medo. Então, quando alguém te dá segurança, tu pensa: ai, não tem química. Mas talvez não seja falta de química.
talvez seja falta de caos. E se tu não curar a tua relação com o caos, tu vai continuar escolhendo pessoas que te tiram do teu eixo. Porque o que não está curado em ti, tu chama de amor, aquilo que combina com a ferida. Terceiro ponto, para de confundir potencial com realidade. Isso já apareceu no vídeo anterior, mas aqui precisa voltar, porque uma das maiores formas de atrair gente errada é tu se apegar a quem a pessoa poderia ser. Tu vê alguém estável e pensa, ai, mas quando quer é incrível. Tu vê alguém que mente e pensa, mas comigo vai ser diferente. Tu vê alguém que não tem postura e pensa, ai, mas eu posso ajudar essa pessoa a melhorar. Cuidado, pô. Tu não foi chamado para namorar um projeto de restauração emocional. Tu não é o salvador de ninguém. Tu pode apoiar o crescimento de alguém, mas tu não pode construir uma vida em cima da promessa de que um dia a pessoa vai virar alguém que ela não está escolhendo ser hoje. Olha para a realidade. Como que essa pessoa trata quem não pode oferecer nada? Como ela lida com a frustração? Como ela fala dos ex-relacionamentos? Ela assume responsabilidade ou ela sempre se coloca como vítima? Ela tem palavra? Ela é constante? Ela tem o próprio domínio? Ela respeita os teus limites ou tenta forçar a intimidade? Ela se aproxima de Deus ou usa Deus como discurso? Porque muita gente sabe falar bonito sobre valor, mas valor aparece na postura. E aqui entra uma frase fundamental: fruto não se explica, fruto aparece. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Então para de ignorar fruto ruim porque a embalagem é bonita. Para de ignorar alerta porque está carente. Ninguém quer comer bosta, mas agora vai comer bosta porque foi colocado numa embalagem dourada? Não. Então para de pedir sinal se tu já recebeu o comportamento. Comportamento é sinal. O quarto ponto, defina os seus não negociáveis antes de se envolver. Porque se tu tentar definir limites depois que já está apegado, fica muito mais difícil, fica praticamente impossível. Antes de gostar, tu enxerga. Depois que gosta, tu justifica. Então, antes de se apegar, tu percebe os sinais. Depois que se apega, tenta explicar os sinais. Por isso, tu precisa saber o que para ti não dá para negociar. Pô, não negocia o teu respeito, nem fidelidade, nem negocia a verdade. Não negocia a paz, não negocia a fé, se isso é central para tua vida. Não negocia a tua dignidade, nem tua liberdade. Não negocia responsabilidade emocional, não negocia caráter. E não negociável é não negociável mesmo. Não negociável precisa continuar sendo não negociável quando a emoção aparece. Porque limite que desaparece quando surge química não é limite, é preferência fraca. O quinto ponto, observa como a pessoa reage ao teu limite. Esse é um dos melhores filtros. Quer conhecer alguém? Diga não. Não precisa ser grosso, não precisa testar de forma imatura, mas observa. Quando tu diz não, a pessoa respeita? Ou ela tenta te convencer de qualquer jeito? Faz drama? Te chama de frio? Te acusa? Te manipula? Faz tu se sentir culpado? Ela some para te punir? Vira a história contra ti? Porque quem respeita você, respeita limite. Quem só queria acesso se irrita quando encontra a porta. Isso vale para namoro, isso vale para amizade, isso vale para qualquer relação. O limite revela quem estava interessado em você e quem estava interessado na facilidade de te acessar. Uma pessoa saudável, ela pode até ficar frustrada, mas ela não tenta destruir o teu limite. Ela conversa, ela entende, ela respeita, ajusta. Uma pessoa doentia transforma o teu limite em ofensa, porque ela não queria amar você, ela queria te possuir. O sexto ponto, para de usar relacionamento para fugir de ti. Essa talvez seja a raiz de muita coisa. Tem gente que vive procurando alguém porque não consegue suportar a própria companhia, não suporta o silêncio, não suporta encarar as próprias feridas, não suporta lidar com a própria insegurança, não suporta construir uma vida que faça sentido. E aí usa relacionamento como anestesia, como fuga. Enquanto tem alguém, ela não precisa olhar para dentro. Enquanto tem drama, ela não precisa encarar o vazio. Enquanto está tentando consertar alguém, ela não precisa cuidar de si mesma. Mas isso cobra um preço, porque quem não sabe ficar sozinho acaba aceitando qualquer companhia.
e qualquer companhia é um lugar muito perigoso para entregar a vida. A forma mais eficiente de encontrar alguém bom não é procurar, é se tornar alguém que não se vende barato, alguém que tem vida, que tem direção, tem valores, tem limite, tem paz, tem um relacionamento com Deus, tem os próprios amigos, tem um propósito, tem identidade. Porque quando tu tem vida, tu para de procurar alguém para tentar te salvar da própria existência, passa a procurar alguém para caminhar contigo. E isso muda tudo. O sétimo ponto, muda o teu ambiente e os teus hábitos. Porque também não dá para pedir alguém diferente frequentando sempre os mesmos ciclos que alimentam a mesma mentalidade. Se tu só busca validação em um lugar raso, tu vai encontrar gente rasa. Se tu só se conecta por carência, tu vai atrair gente que percebe essa carência. Se tu vive em ambientes onde ninguém valoriza compromisso, talvez tu encontre pessoas que também não valorizam. Isso não significa que existe lugar perfeito. Não significa que toda pessoa boa está em um lugar e toda pessoa ruim está em outro. Mas ambiente influencia, rotina influencia, comunidade influencia, o que tu consome influencia. Quem tu escuta influencia. Quem você admira influencia. Se tu quer um relacionamento mais saudável, construa também uma vida mais saudável. Porque uma vida bagunçada tende a normalizar relações bagunçadas. O oitavo ponto é não procurar alguém para preencher o que Deus e sua maturidade precisam curar. Essa frase é forte, porque existe um lugar em ti que nenhum relacionamento vai preencher. Existe um vazio que não é falta de namoro, é falta de identidade. Existe carência que não é falta de alguém, é falta de amor próprio, falta de presença, falta de cura. Existe ansiedade que não vai embora só porque alguém te prometeu te amar. Porque se tu não lida com a raiz, tu leva a raiz para dentro do relacionamento. E aí, mesmo com uma boa pessoa, tu consegue agir de forma doentia. Pode controlar, pode desconfiar sem motivo, pode acabar se sabotando, pode exigir que o outro tente curar tudo que tu não quis tratar. Por isso que o plot twist é esse, pô. Para encontrar alguém melhor, talvez tu precise parar de procurar por um tempo e não parar porque desistiu do amor. Parar para se organizar, parar para se conhecer melhor, parar para curar os padrões, parar para elevar o teu nível, parar para aprender a gostar da paz, parar para entender por que que tu se impressiona com tão pouco. Parar para se tornar alguém que não aceita qualquer merda. Quando tu muda, os teus filtros mudam. E quando os teus filtros mudam, muita gente que antes entraria fácil passa a não ter mais acesso. Tu não precisa anunciar isso, não precisa ficar postando em direta, não precisa virar uma pessoa fria. Tu simplesmente para de abrir a porta para quem não tem postura. Para de responder migalha como se fosse um banquete. Para de chamar inconsistência de mistério. Para de chamar desinteresse de desafio. Para de chamar controle de amor. Para de chamar sofrimento de destino. E aí algo interessante acontece. Você talvez vai atrair as mesmas pessoas no começo, mas elas não vão ficar. Porque agora existe um filtro, porque agora existe um limite, agora existe a consciência na tua cabeça. Agora existe uma pessoa que se respeita. E gente que não presta não gosta de gente que se respeita. Porque gente que se respeita dá trabalho, tem critério, não aceita qualquer narrativa tola, não se entrega rápido demais, não se impressiona com pouco, não negocia paz por carência. Não. E isso já elimina muita coisa. Então, qual é a forma mais eficiente de encontrar alguém bom? Primeiro, parar de procurar alguém para resolver tua vida. Segundo, se tornar alguém que sabe reconhecer caráter. Terceiro, construir uma vida que você não esteja desesperado para fugir dela. Quarto, desenvolver os teus filtros claros. Quinto, observar os frutos antes de entregar o acesso. Sexto, não negociar os teus valores por química. Sétimo, aprende a gostar da paz. Porque quando tu aprende a gostar da paz, o caos perde o brilho. Quando tu aprende a se respeitar, migalha perde o sabor. Quando tu entende o teu valor, manipulação perde poder. Quando tu tem direção, qualquer pessoa não serve mais. E aqui eu quero ser muito honesto. Isso não garante que tu não vai mais se decepcionar e não existe método infalível para nunca se ferir. Relacionamento envolve risco. Confiar envolve risco. Amar
envolve risco. Mas a consciência diminui muito a chance de tu entregar tudo para quem já mostrava os sinais desde o início. Muita dor vem de sinais ignorados. Não todos, mas muitos. A pessoa mostrava falta de responsabilidade e tu chamou de fase. Mostrava mentira e tu chamou de trauma. Mostrava controle e tu chamou de cuidado. Mostrava desinteresse e tu chamou de dificuldade para demonstrar. Mostrava imaturidade e tu chamava de potencial. E lá na frente a conta chegou. E lá na frente a conta chegou. Então daqui para frente faz diferente. Observa, ora, conversa, pergunta, espera, não tenha pressa para entregar o que levou anos para construir em ti. Teu coração não é um panfleto para sair distribuindo para qualquer pessoa que parece interessada. O teu tempo importa, a tua paz importa, a tua história importa, o teu corpo também importa, a tua fé importa, o teu futuro importa. E se alguém quer entrar na tua vida, essa pessoa ela precisa respeitar o valor daquilo que está acessando. Não por arrogância, mas por maturidade. Porque humildade não é se entregar para qualquer um. Bondade não é aceitar qualquer tratamento. Amor não é ausência de critério. Jesus amava profundamente, mas ele não se entregava de forma ingênua a qualquer pessoa. A Bíblia fala que Jesus conhecia o que havia no homem. Ele amava, mas tinha discernimento. E talvez seja isso que falta em muita gente: amor com discernimento. Porque o amor sem discernimento vira vulnerabilidade sem proteção. E vulnerabilidade sem proteção vira ferida repetida. Então, se tu quer amar melhor, escolha melhor. E para escolher melhor, se torne mais consciente, não mais duro, não mais amargo, não mais desconfiado de tudo, mas consciente. Existe uma diferença enorme de uma pessoa curada e uma pessoa fechada emocionalmente. A pessoa fechada diz que ninguém presta. A pessoa consciente diz que nem todo mundo merece acesso. A pessoa fechada se isola e a pessoa consciente, ela filtra. A pessoa fechada, ela vive com medo e a pessoa consciente, ela vive com critério. A pessoa fechada, ela pune pessoas novas por dores antigas. A pessoa consciente aprende com dores antigas para não repetir as novas. E isso é o que eu quero para ti, pô. Não quero que desista do amor, mas eu quero que tu pare de entrar no amor de forma automática. Quero que tu pare de escolher pelo vazio, que tu pare de se impressionar com as migalhas, pare de aceitar a relação que tira de ti. Pare de chamar qualquer intensidade de destino, porque talvez Deus não queira te dar só alguém melhor. Talvez ela queira te tornar alguém mais preparado para reconhecer, receber e sustentar algo melhor. Essa é a virada. Não é só encontrar a pessoa certa, é se tornar alguém que não se perde com a pessoa errada. E quando tu se torna esse tipo de pessoa, a tua vida muda, os teus filtros mudam, as tuas escolhas mudam, o teu nível de tolerância muda. O que antes então parecia interessante, agora parece imaturo. O que antes parecia paixão, agora tu enxerga a instabilidade. O que antes parecia cuidado, agora parece controle. O que antes parecia um desafio, agora só parece falta de reciprocidade. E isso é crescimento. Crescimento é quando certas coisas param de te atrair. E não porque tu ficou melhor do que os outros, mas porque tu ficou mais consciente daquilo que te faz mal. Então, para fechar, tu não precisa, tu não para de atrair gente ruim quando encontra a pessoa certa. Tu para de atrair gente ruim quando deixa de abrir a porta para qualquer pessoa errada. Tu para quando se respeita, quando tem filtro, limite, paz, valores, quando entende que estar sozinho é muito melhor do que estar mal acompanhado. E quando tu chega nesse lugar, tu não escolhe mais por desespero, tu escolhe com consciência. E escolha consciente muda destino. Se essa série ela falou contigo, pô, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí com quem vive dizendo que só atrai gente ruim, que tem dedo podre. Talvez essa pessoa ela precise entender que o problema não é só quem chega, é quem ela permite ficar. E se tu quer sair do automático nos relacionamentos, nas escolhas, na forma que tu vive e repete padrões,
Baixe o e-book dos 7 dias fora do automático, gratuito, o link está na descrição. E fica o convite para conhecer também o meu curso, porque muita gente não está vivendo, está repetindo, repetindo escolha, repetindo dor, carência, padrão, e fica chamando isso de azar. Mas quando tu acorda, quando tu ganha consciência, quando tu para de terceirizar a tua vida, tu começa a escolher diferente. E quando tu escolhe diferente, tu começa a viver diferente. Não procura alguém para salvar a tua vida, mas constrói uma vida da qual tu não precisa ser salvo. E quando alguém chegar, que seja para somar e não para te resgatar, não para te completar, não para te controlar, não para te usar, para caminhar contigo, com paz, com verdade, com respeito, com Deus, com maturidade.